Bom, dito isso, aí o que acontece? Da onde saem esses números? Cara, você é maluco. Eu falei, não, vou botar aqui, ó, premissas do orçamento de 2019. Não fui eu, foi entregue para o Conselho Fiscal. Quem quiser, a gente tem um documento, isso foi publicado por aí. Não foram. Olha que maravilha. Vocês lembram do negócio que saiu essa semana dizendo que o Botafogo ganhou, teve um efeito suspensivo, um liminar, para não pagar 21 milhões de reais? Pois é. Olha só que loucura, gente. Eles botaram isso no orçamento, aprovado no início do ano, que não foram previstos desembolsos de caixa para as parcelas do Profut. Ou seja, o Botafogo tem que pagar todo mês mais ou menos R$1 milhão. Estou estimando, tá? R$1,5 milhão, R$1,1 milhão, R$1,2 milhão, eu não sei, mas eu vou botar aqui R$1 milhão. Todo mês, tá? Partindo da premissa que a liminar judicial que a gente tem pedindo para a Receita Federal descontar desse depósito, desse bloqueio que eu tenho lá da época do Maurício Assunção, fosse abatendo nas minhas prestações que eu ganho todo mês. Você imagina você com um carnezinho que você tem que pagar durante 20 anos, que é o caso. Ele fala assim, olha, esses 21 milhões, o que o cara fala lá? O credor está falando assim, olha, amigo, faz o seguinte, eu vou descontar da tua dívida total, em vez de você estar devendo 280 milhões de reais, você agora só deve só 260 milhões de reais, ou 200 milhões de reais. E o Botafogo fala, não faz isso não, cara, porque como eu não tenho dinheiro para te pagar 1 milhão todo mês, eu estou com dificuldade, pega esses 21 milhões que estão aí e abate das próximas 21 prestações. Só que a Receita Federal fala, amigo, desculpa, mas não é assim que funciona. Porém, a gente está conseguindo hoje não pagar e não ser excluído do Profut por uma liminar. E como o nome próprio já diz, que liminar judicial de suspensão de pagamento, ela pode cair a qualquer momento. A Receita Federal lá, a advocacia da União pode recorrer, vai recorrer, porque ele é obrigado a recorrer, e pode forçar o Botafogo a vir a pagar novamente. E aí a gente não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar. Mas botaram no orçamento o seguinte, nós não vamos pagar, hein? Estou considerando, tenho fé em Deus que não vou pagar. Beleza, vamos continuar rezando. Para auxiliar na equalização das contas, ele escreve, ó, para auxiliar na equalização das contas, foram projetadas vendas de direito econômico durante 2016 e 2019, totalizando 40 milhões de reais. Gente, o Botafogo nunca vendeu 40 milhões de reais de jogador na vida. Na vida que eu digo anualmente, né? Não somando todos os anos. Em nenhum ano da história do Botafogo, que eu me recorde, o Botafogo vendeu 40 milhões de reais. Vendeu o Igor Rabelo por 15 milhões de reais e projetou, já botou no caixa, porque já tinha recebido, ele botou no orçamento que já tinha recebido, porque o orçamento foi feito depois da venda, e botou os outros 25 milhões de reais lá no final do ano. Está projetando 25 milhões de reais para fechar a conta. Além disso, também 37,2 milhões, que é o que está aqui atrás, tudo que eu estou falando está isso aqui, ó, 37 milhões de reais, os 40 milhões menos o Igor Rabelo da 25 aqui, ó. Receitas extraordinárias, que serão apresentadas na conta de placas publicitárias. Ou seja, eu não sei de onde vai vir, meu amigo. Isso aqui, eu não sei de onde vai vir. Então, como eu não sei de onde vai vir, vamos deixar isso lá em placas publicitárias, que eu acho que eu vou vender para cacete. Vai entrar um dinheiro de 37 milhões de reais, que serão apresentadas na conta publicitária. Cerca de 87% desse valor será destinado para quitar as despesas não operacionais citadas anteriormente. Pô, cara, as despesas não operacionais citadas estão dentro do orçamento. Ou seja, como eu tenho umas despesas lá, cara, eu preciso, e eu vou dizer qual é a despesa depois, que é mais ou menos isso aqui. Depois nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Bom, beleza. Então, tem 40 milhões de venda de jogador que eu nunca fiz na minha vida. Eu tenho 37 milhões de reais de patrocínio de placa, que nem na época do Guaraviton a gente tinha. Né? Não tinha, nem com o Sidoff e o cacete A4. Não tinha, e não vai ter. Não vai ter. Tá certo? Bom, não bastasse isso, ele fala assim, como nós já estamos em janeiro, e eu estou fechando aqui o meu orçamento, também vou colocar no fluxo de caixa a possibilidade de eu antecipar 7 milhões e 500 em fevereiro.
me parece que não foi feito, pelo menos não vi nada refletido, mas tem a possibilidade de eu antecipar 7,5 milhões proveniente da receita de pay-per-view. Ou seja, a gente já largou com a perspectiva de fazer uma antecipação. Aí você fala assim, bom, beleza, com isso tudo vai fechar a conta. Ele fala, não, olha só, o fluxo de caixa do Botafogo, do orçamento de 2019, prevê restos a pagar, ou seja, um déficit, ou seja, preciso de recursos relativo a 2018 da ordem de 34 milhões de reais. Ou seja, eu já entrei no ano de 2019 devendo 34 milhões de reais. Essa é a situação do Botafogo atual. Ou seja, entrou devendo 34 milhões de reais. Projetou que não vai pagar 21 com uma liminar judicial. Disse que, além disso, vai conseguir mais 78 milhões fruto de venda de jogador e de receitas de venda de placas de publicidade. Não bastasse isso, para fechar o caixão, 7,5 milhões de uma antecipação. Se nós somarmos tudo aqui, passamos de 100 milhões de reais de receita que a gente não sabe de onde vem. 100 milhões de reais. Começa a ficar explicado o porquê que a gente está com salário atrasado. A gente, eu repito, nós da Rádio Botafogo e os torcedores torcem para que os salários sejam pagos, que a gente esteja falando demais, mas é uma preocupação. E o próprio presidente, Carlos Eduardo Pereira, quando eu perguntei para ele, presidente, o Botafogo chega ao final do ano financeiramente falando ou vai ter dificuldade? Se não tiver, ele respondeu, se não tivermos receitas novas, adicionais, teremos dificuldade, sim, não chegaremos ao final do ano. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Porque ele sabe a realidade do clube. E eu posso dizer a vocês, eu tenho quase absoluta certeza, até não perguntei ali, mas forcei a barra, vocês vão lembrar, o senhor aprovou o orçamento? Aprovei. Ele sabe que isso tudo aqui, ele chegou num ponto que ele não consegue mais acompanhar os caras. Ele sabe que isso aqui é uma sandice. E como os caras não voltaram atrás, não tiveram outra saída, ele, de tanto ver, provavelmente, estou aqui inferindo, falou, vou abandonar esse barco. Não vou ficar nesse barco. Bom, deve estar claro isso. Aí não vou falar assim, bom, se você quiser parar um pouquinho, me fala, porque eu não estou vendo o chat, eu não estou vendo nada, gente. Como eu estou compartilhando. Só um instantinho, então, Gajo, aproveitando só a mudança do slide, agradecer aí ao Marcelo Nevares, o superchat. Caros, essa apresentação é para contextualizar com o projeto dos Moreira Salles. Cheguei Sim. tarde. Parabéns ao canal que acompanho desde os primórdios. Beleza, Marcelo, você chegou, sempre chega numa hora boa. Depois, se quiser, você acompanha desde o início, que fica lá no YouTube, tá? E, de fato, essa apresentação, essa aula aí que o Gajo está dando para todo mundo é para esclarecer alguns pontos principais do orçamento, para a gente chegar daqui a mais um pouquinho lá na frente e dizer o porquê que o projeto dos Moreira Salles, e a gente está nominando o projeto, é porque é um projeto de profissionalização, porque que nós entendemos que essa profissionalização é a única saída para o clube, mas a gente vai chegar lá. Continua aí, Gajo. Obrigado. E mais do que isso, nós vamos dar alguns detalhes sobre o projeto dos irmãos Moreira Salles, da onde ele se baseia. E tudo que eu vou falar aqui, não é que, assim, não tem nada que vai prejudicar o Botafogo. 99,9% é público, só não fizeram Lé com Cré. E eu vou mostrar que é isso aqui, tá beleza? Vamos lá. Então, assim, eu vou chegar lá na frente, eu vou mostrar exatamente como é que isso linka com o projeto dos irmãos Moreira Salles, o que é o projeto dos irmãos Moreira Salles e quais são os pilares que vão estruturar de uma maneira resumida o que será o projeto. E isso está muito linkado a esse negócio do fair play financeiro, ao modelo de controle financeiro dos custos, né? Acabar com esse negócio com mecenato, ou efeitos publicitários. Chega lá uma Parmalat, antigamente chegava uma Parmalat da vida, ou uma Unimed, por exemplo, botava lá 50 milhões por ano, amanhã vai embora, o clube não tem mais receita, e quebra, como foi o Fluminense.
Como foi a Parmalat na época com o Palmeiras, que a Parmalat quebrou todo mundo. Então, a ideia do fair play financeiro é exatamente por isso. E é uma discussão que quem quiser, depois a gente vai distribuir, pode botar o link. A CBF fez ontem, são 3 dias, foi terça, quarta e quinta, então, mas ontem foi sobre a parte financeira. Né? O César Grafietti falou sobre a parte de como é o mercado, como é que está, como se comporta, da onde surgiu esse negócio do fair play financeiro. Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha nasceu em 1962, né, que começou a surgir esse modelo de controle de um fair play financeiro. A última que entrou agora foi o Chile em 2016, quer dizer, a última que ele reportou em 2016 já aderiu a essa modelagem que a própria a FIFA está obrigando todo mundo a entrar de certa forma. Bom, o fato foi o César Grafietti, depois falou o Carlos Aragaki, falando sobre demonstrações financeiras e suas obras fantásticas de ficção científica, que ainda existem. Depois entrou o Alexandre Rangel, da UI, da Ernst Young, que é o cara que está liderando, e ele fala isso nesse evento, sobre os projetos do irmão Moreira Salles. Quem tiver curiosidade de entrar, vai lá ver os últimos 4 minutos, vou dizer assim, nos últimos 4 ou 5 minutos, talvez seja, da apresentação que tem lá, do vídeo, de quase 3 horas, você pode andar ele, que tem muita parte que é de tempo para o pessoal tomar um café, mas o final dele, ele cita, ele não fala nominalmente, não preciso falar nominalmente, mas você sabe de alguns projetos que eu estou trabalhando, sendo um deles, ele cita, né, indiretamente o Botafogo. E fala exatamente do que eles querem fazer, do que precisa ser feito para poder socorrer o clube, quais são, não o Botafogo, mas os clubes, né? E quanto que precisa para isso. Por isso que eu vou dar os números lá na frente. Então, irmão Moreira Salles está super linkado a isso. Foi muito boa, muito pertinente a sua pergunta. Bom, aí a gente fala sobre dívida total, que todo mundo conhece. Eram 900 milhões de reais. O Profut reduziu a dívida em mais de 100 milhões de reais. Teve um superávit de 10 em 2015, mas 100 milhões desse negócio aqui, ou mais até, se eu não me engano, eu diria até que foi mais do que isso, mas o Profut reduziu a dívida, porque teve um desconto, né? E lembrando que se a gente não pagar o Profut, perder aquela liminar lá atrás, o Botafogo pode ser excluído do Profut e a dívida volta ao patamar anterior. Perde esses 100 milhões de reais. Está vendo o tamanho da responsabilidade. O Botafogo manteve a dívida, e quando eu falo dívida aqui, pode ter que ter algum cara que seja preciosista e fala assim, não, mas a dívida, na verdade, que se divulga um pouco menor, um pouco maior. Amigo, isso aqui é o total do passivo. Passivo é tudo que você deve. E aí tem contingência no meio. Se tem contingência no meio, é uma projeção que você faz de pagar. Aqui também tem a parte que eu devo, que tem de dívida da companhia Botafogo. São 30 milhões de reais. Os números que vocês estão vendo por aí é 350 milhões de reais. Eu estou precisando 382, vocês vão ver que o número vai ser 382. Mas o fato é que a dívida cresceu de 17 para 18. Por quê? Porque não tem geração de caixa, e vocês vão ver na frente, e aí precisa se endividar. Senão a conta não fecha. E aí, não se preocupe com isso aqui, tá, gente? Eu só estou querendo dizer para vocês o seguinte, a dívida do Botafogo é composta de 3 grandes blocos. Tem aqui a dívida total, que vocês viram no slide anterior, aqui, ó, onde está meu cursor. Eu sei que quem estiver vendo no celular é difícil, mas ver depois na televisão ou no computador, 733 milhões de reais. Ela é dividida entre empréstimos, pessoa física ou instituições financeiras, eu vou mostrar isso aqui detalhadamente. Houve um acréscimo de 40% na dívida de 2017 para 2018. Está aqui, eu não estou dizendo, não. 37 milhões, desculpa, 43 milhões de reais de aumento de dívida. 43 milhões de reais. O que eles fizeram com essa dívida? Eles alongaram. Ah, Davi, mas dentro dessa dívida aqui tem coisa que, na realidade, não é dívida, é uma coisa boa que é o CT. Show de bola, tem razão. Vou apresentar mais na frente. Mas endividou. Estou com 147 milhões de reais de dívida, 43 milhões de reais de dívida.